A maneira como o nutricionista se comunica é crucial para o resultado do seu paciente. A comunicação clínica e eficaz é uma importante soft skill que dificilmente desenvolvemos e aprendemos apropriadamente na nossa formação profissional. Muitos nutricionistas adotam um tom autoritário e impositivo na sua comunicação, limitando-se a ditar o que os pacientes devem fazer, sem guiar o paciente sobre como implementar e sustentar as mudanças, entendendo os seus desafios pessoais. Meu nome é Bruna Boaventura, sou nutricionista, cientista e professora de nutrição. E através aqui do meu canal, eu trago reflexões e conteúdos científicos que eu considero pertinentes de acordo com a prática clínica que eu acredito. Se você se interessa por uma nutrição diferente da convencional e busca pela excelência da sua conduta profissional, já aproveita e se inscreve aqui no meu canal. Hoje eu quero reforçar aqui um aspecto que vai além da importância de basearmos a nossa prática clínica em evidências científicas e buscarmos constante aprimoramento técnico. Para verdadeiramente conduzirmos da melhor forma a mudança de comportamento nos nossos pacientes, é essencial desenvolvermos uma comunicação eficaz, que seja assertiva, empática e compassiva. Na nutrição, as competências de comunicação só recentemente se tornaram uma área de pesquisa. No entanto, os estudos existentes indicam que a forma como os profissionais abordam os pacientes, a qualidade da sua interação e a sua competência na utilização de estratégia de comunicação eficazes contribuem fortemente para um melhor vínculo terapêutico. Isto acaba influenciando na satisfação, na motivação, no cumprimento das metas dietéticas acordadas e na manutenção do tratamento do paciente. Sendo assim, é crucial a forma como os nutricionistas comunicam com os pacientes, pois a comunicação eficaz está no cerne das habilidades de aconselhamento nutricional. Tradicionalmente, as habilidades de comunicação utilizadas pelos nutricionistas centravam-se em orientar, ensinar, informar, instruir, a fim de transmitir os conhecimentos. Essa abordagem também é conhecida como abordagem prescritiva. Esta abordagem enquadra-se bem no modelo de cuidados de saúde no qual se espera que os pacientes cumpram os conselhos nutricionais dados por um nutricionista a fim de melhorar a sua condição. Ao utilizar essa abordagem prescritiva ou até muitas vezes impositiva, a relação entre o paciente e o profissional de saúde baseiam-se na autoridade e na experiência, em uma posição de que o nutricionista tem um maior controle sobre o que acontece. No entanto, esse formato pode não ser satisfatório, especialmente quando um paciente não consegue aderir ao tratamento, não desenvolvendo o protagonismo no seu cuidado em saúde. Lembrando aqui que abordagem prescritiva não significa não prescrever um plano dietético, mas sim não utilizar uma linguagem de cima para baixo, de forma autoritária, mostrando que quem detém o conhecimento é o nutricionista. Nesse modelo prescritivo, os pacientes acabam ficando ansiosos, submissos, quietos e não são completamente verdadeiros nos atendimentos quando são confrontados com uma figura de autoridade do profissional nutricionista. Já a abordagem centrada no paciente é associada a uma habilidade de comunicação eficaz, o que enfatiza a necessidade em tratar o paciente como um indivíduo, considerando realizar um apoio psicológico e emocional quando necessário, onde se permite que os pacientes participem ativamente nas decisões dos seus cuidados e do seu tratamento. Nesse modelo de abordagem centrado no paciente, o nutricionista ele precisa desenvolver habilidades de demonstrar empatia, ter uma escuta reflexiva e proporcionar uma construção de um relacionamento e interação com o seu paciente. Essas práticas possibilitam desenvolver a motivação e fornecem técnicas que auxiliam na mudança de comportamento dos pacientes. Quando os nutricionistas conseguem ser flexíveis na sua escolha de como se comunicar para satisfazer as necessidades dos seus pacientes, ao invés de simplesmente colocar as suas próprias necessidades, pode-se dizer que eles estão aplicando uma abordagem centrada no paciente.
Ou seja, o objetivo do nutricionista não é que o tratamento seja do jeito que ele quer, mas sim do jeito que o paciente consegue fazer. De fato, não é fácil para os nutricionistas que estão habituados a utilizar uma abordagem diretiva e falar o que precisa ser feito, para simplesmente começar agora a adotar uma abordagem que o profissional conduza a uma consulta centrada nas necessidades do paciente. Sendo assim, é fundamental que o profissional desenvolva habilidades que permitam aos pacientes fazer escolhas apropriadas, expressar seus sentimentos, pensamentos, sentirem-se de fato ouvidos, compreendidos, valorizados, respeitados, apoiados. Existem 5 métodos de comunicação que podem ser utilizados pelos nutricionistas e que englobam diferentes tipos de abordagem. O primeiro é a instrução. Este método tem como objetivo transmitir a mensagem do profissional que está ajudando. As habilidades envolvidas são principalmente de direção ou comando, onde o profissional determina os passos ou as ações a serem seguidos. A abordagem é liderada pelo profissional, sugerindo um papel mais ativo do nutricionista na direção da conversa ou do tratamento. Já o método de ensino tem como finalidade garantir que a pessoa que está sendo ajudada compreenda o material ou as informações apresentadas. Envolve explicar e demonstrar conceitos ou procedimentos. É também uma abordagem liderada pelo profissional, enfatizando a transmissão de conhecimentos e habilidades. No caso do método de orientação, este é usado para orientar a pessoa sobre o que fazer. A habilidade-chave é persuadir, no sentido de encorajar a adoção de certos comportamentos ou ações. Esta também é uma abordagem liderada pelo profissional, onde ele utiliza sua autoridade ou conhecimento para influenciar a decisão ou ação do paciente. Já no método de discussão, o objetivo é trocar pontos de vista para explorar diferentes perspectivas. Este método envolve expressar-se e ouvir atentamente, representando uma abordagem combinada em que tanto o profissional quanto o paciente participam ativamente, sugerindo um diálogo mais facilitador do tratamento. Todos esses métodos de comunicação são fundamentais para a eficácia da nossa prática clínica e terapêutica, sendo que cada método tem o seu lugar, dependendo do contexto e das necessidades do paciente. Além disso, ao se comunicar com o paciente, também é essencial fazer de forma empática. Para isso, precisamos diferenciar empatia de simpatia. Empatia implica em se colocar de maneira genuína e compreensiva, desenvolvendo uma percepção sensível da experiência alheia, enquanto se mantém uma consciência da própria identidade. A empatia vai além da compreensão intelectual e técnica, envolvendo a capacidade de se colocar no lugar do outro. Ser empático significa compartilhar a experiência de alguém como se fosse a sua própria, consciente de que na verdade não é. Diferentemente da simpatia, a empatia não se trata de se identificar com a pessoa, mas de acompanhá-la em sua experiência. Muitas vezes, os nutricionistas se colocam em uma situação de simpatia, sendo permissivos muitas vezes e não auxiliando nos processos de mudança. Por outro lado, vários nutricionistas se colocam em uma posição diretiva ou impositiva, onde instrui o que o paciente deve fazer e não constrói um vínculo terapêutico genuíno. Por isso é essencial entender o que de fato significa uma comunicação eficaz e empática, para ajudar da melhor forma o seu paciente, sem se identificar com ele, não pegando as dores dele para si e nem colocando seus próprios méritos nos resultados obtidos pelo paciente. Por exemplo, se o paciente não conseguir os resultados almejados, não significa que a incapacidade é do profissional. A não identificação não é uma habilidade fácil de ser desenvolvida, especialmente muitos profissionais acabam sofrendo com isso ou entregando toda a sua energia e dedicação de uma maneira disfuncional no processo terapêutico, muitas vezes levando a uma insatisfação profissional e até burnout. Por fim, eu vejo nutricionistas satirizando, especialmente nas redes sociais, comportamentos alimentares disfuncionais dos indivíduos e que não são motivo de orgulho para eles, mas que eles não conseguem mudar. Esse tipo de comunicação reforça, inclusive, o desenvolvimento de transtornos alimentares e o estigma do excesso de peso, gerando até um certo medo do profissional perfeito.
Afinal, nutricionista nunca sai da dieta. Falas pejorativas, piadas, nomes inadequados, essas formas de comunicar não ajudam o paciente a se empoderar do seu autocuidado, desenvolvendo a autoeficácia, mas muitas vezes reforça o sentimento de incapacidade, vergonha e fracasso. Sendo assim, a comunicação clínica eficaz e centrada no paciente envolve alinhar as expectativas, não julgar, deixar de forma aberta para o paciente trazer as demandas, ouvir de verdade o paciente através de uma escuta ativa, fazer planos e estruturar um tratamento mais exequível para o seu paciente e proporcionar um melhor vínculo terapêutico. Além disso, proporcionar um cuidado compassivo e centrado no paciente a partir de uma comunicação clínica eficaz é essencial para nós mantermos a nossa saúde física e mental e podermos auxiliar da melhor forma os nossos pacientes. A partir do conteúdo de hoje, eu convido você a prestar mais atenção na sua comunicação com o seu paciente e buscar formas de aprimorá-la. Eu deixei algumas referências aqui na descrição do vídeo que podem ajudar você. E se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, compartilhe com seus colegas e me segue para mais reflexões como essa.